caras gastam no cartão de crédito corporativo do clube, assume que gastou, não acontece nada. Absolutamente nada. Some o uniforme, não sumiu. Deve 3 bi, não deve. Cara, o Corinthians não dá pra acreditar em ninguém. Foi subtraído de dentro do almoxerifado do Corinthians. Você, repito, como principal responsável ali pelo setor e o principal interessado em saber tudo o que está acontecendo, até na gestão do Augusto, que você já era vice-presidente, eu não sei se você já era o responsável pelo almoxerifado, você não acha estranho isso, Armando? Inclusive, o papelão que o Corinthians submeteu em ligar pro Fluminense naquele jogo no Rio de Janeiro e falar, tem como vocês jogarem com uniforme reserva, porque eu não tenho a camisa titular para levar pro Rio de Janeiro? Isso é uma indecência, Armando. Tudo que envolve o Corinthians hoje é nefasto, é obscuro, não passa a menor credibilidade. O torcedor do Corinthians, ele tá de saco cheio de tudo isso, ele não aguenta mais. O que tá sendo feito com o Corinthians é uma vergonha, é uma atrocidade, entendeu? Pra te falar a real, eu já não acredito mais em ninguém dentro do Corinthians, eu não acredito em ninguém, absolutamente ninguém. Fala, nação corintiana, um ótimo dia aí pra gente. Bora ver no Domingão com Benja, uma entrevista com o Armando, vice-presidente do Corinthians. Vamos ver o Benja e o Mano colocando ele contra a parede, esfregando coisas na cara dele que eu e você, corintiano, gostaria de falar. E vamos ver o mesmo lero-lero de todo mundo que é ali da presidência ou do coro, de qualquer lugar do Corinthians, fala toda vez que é entrevistado. Bora pro vídeo. Nós vamos falar em treta do Corinthians. Então vamos chamar logo de cara e vamos começar a 1000 por hora o Domingão com o Benja hoje, com o Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Corinthians e que nem eu falei no destaque, ele é o responsável pela essa parte aí que tá dos uniformes, ele não é o acusado, hein, gente? Falei, olha, ele é o responsável, não é acusado. Ô, Armando, é o Benja, boa tarde, tudo bem com você, Armando? Tudo bem, Benja, e com você, tudo bem? Ah, Armando, eu vou te falar, cara, assim, na minha vida pessoal, sim, mas quando se trata do Corinthians, tá péssimo. Tá péssimo. Eu não aguento mais, disso. Armando, é só escândalo. O Corinthians não consegue, ganha do São Paulo, mas é escândalo. Ganha não sei o quê, é escândalo. Quando que vai terminar isso tudo, Armando? Quando as pessoas fizerem um trabalho correto, com cautela, com profissionalismo, um trabalho sério, né? Você falou que sua vida pessoal tá tudo bem e do Corinthians não, concordo. O Corinthians passa por um momento muito difícil, um momento que não apareceu agora a partir de junho, né? Mas vem de muitos anos e vem se agravando com o tempo, e quem está lá hoje tem o dever, a obrigação de tentar ajustar os problemas do Corinthians. Agora, Armando, falando especificamente aí desse escândalo dos uniformes, né? O que eu li a respeito são 9.000 uniformes que sumiram desde a gestão do Augusto Melo, 9.000 uniformes, que é um prejuízo de mais de 5 milhões de reais, que trocaram o almoxerifado, que era dentro do Parque São Jorge, levaram para o CT, as câmeras que gravam, mas ninguém sabe para onde vai a imagem, e foi pedida uma auditoria interna, feita, se eu não me engano, por Marcelo Munhoz, é isso? Munhoz. Achei que era Munhoz. E feito por ele, e parece que você ficou bravo, que você não gostou da auditoria e meteu uma notificação extrajudicial nele. Então eu queria ouvir, Armando, o que está acontecendo aí nesse escândalo dos uniformes? Vamos lá, eu não fiquei bravo porque ele fez uma auditoria. Ele pode fazer o trabalho que ele quiser. Se o presidente delega para ele um trabalho, mesmo ele não tendo condições profissionais para fazer esse trabalho, ele pode fazer. Essa é uma escolha dele, né? Igual você, Benja, um excelente profissional, jornalista, e a direção da sua empresa pede para você fazer uma auditoria sobre o jornalismo da empresa, sobre materiais da empresa. Eu acho que você vai ser muito profissional e vai falar, olha, não tenho capacidade para fazer esse trabalho. E quando você começa um trabalho errado, certamente termina errado. Eu não notifiquei o Munhoz porque ele iniciou esse trabalho. Eu notifiquei o Munhoz e o outro colaborador que assinam o trabalho
porque eles fizeram acusações contra a minha pessoa. Que acusações eles fizeram? Que eu ameacei, constrangi e impedir que fosse feito esse trabalho. Quando você imputa a alguém um crime e você não prova que essa pessoa cometeu o crime, ela responde criminalmente por isso. E os meios legais que você tem para reparar essa irregularidade é o que eu fiz. Eu notifiquei, não pelo trabalho, eu notifiquei pelo conteúdo que diz que eu ameacei, eu constrangi e eu tentei interromper uma reunião. Isso é crime. Quando você imputa a alguém um crime, você tem que provar, senão você está cometendo um crime. Então eu exerci um direito que qualquer um tem, você tem, qualquer cidadão tem, eu como vice-presidente tem, e irei tomar todas as medidas também legais, porque eu sou um pai de família, Benja. Eu sou um advogado, sou um profissional liberal, tenho meu escritório e a minha reputação não tem preço. A minha reputação foi completamente destruída por uma narrativa, por inverdades que foram ditas e que foram, inclusive, colocadas nesse relatório, esse dito relatório, esse documento considerado como auditoria, que não segue nenhum padrão de uma auditoria. E então eu, como cidadão, como uma pessoa que prezo muito pela minha reputação, eu me vi obrigado, através dos meus advogados, de tomar as medidas legais. Eu acho que todo cidadão tem o dever e o direito de fazer isso. Eu não fui para o Corinthians para que acabassem com a minha reputação. Eu não fui para o Corinthians para desviar sequer um grampo do Corinthians. Então, isso para mim é muito sério. No Corinthians, vocês acompanham o Corinthians há anos, é muito acostumado a falar, ele roubou, ele desviou, ele é ladrão, ele é bandido. As pessoas não fazem nada. Comigo, com todo respeito, é diferente. Se falar que se eu cometi algum ilícito, tem que provar. Porque senão, essa pessoa ela vai responder civil e criminalmente pelas acusações. Sobre essas 9 mil peças que você citou, Benja, eu confesso para você, eu li as 97 laudas, tudo bem que nas 97 tem umas 20 que são notas fiscais, mas eu li o trabalho todo. Em nenhum momento, em nenhum parágrafo desse trabalho, diz que foi constatado o desvio de 9 mil peças. O problema do material de estoque, material da Nike, isso não apareceu e não é um problema dessa gestão do presidente Osmar Stabile. Isso vem de muito tempo, se agravou em 2024, quando o presidente Augusto Melo descentralizou o almoxarifado, fez um novo almoxarifado no CT, quando todo o almoxarifado ficava no Parque São Jorge. Até aqui. O Augusto é um lixo? É um lixo. Peraí que você vai ver o Mano e o Ben já colocar o Armando contra a parede ainda. O Augusto é um lixo, é um lixo. Mas agora tudo que aconteceu no Corinthians é culpa do Augusto. RT, ninguém tem culpa mais. É tudo culpa do Augusto. Pelo amor de Deus, né? Tá ali no relatório que sumiu em 2025, esse material. Pô, pelo amor de Deus, cara. Você tá doido? Tá bom, não tô falando que o Armando pegou, não tem provas. Beleza. Mas ele tinha que, pelo menos, ele não era o responsável? Quem pegou, então? Pra onde foi? Não, vamos culpar o auditor. É sempre assim no Corinthians. Culpa quem vaza o documento, culpa quem acusa, é sempre o culpado. Isso é brincadeira, né? O Mano e o Michel vão fazer a pergunta, só para emendar o que você falou, é o seguinte, então é uma coisa muito grave o que você está falando. Quer dizer que, então, é um relatório, segundo eu entendi você falar, é um relatório mentiroso, segundo você está falando. Quiseram, pelo que você está falando, imputar você, porque você sabe como é que são as narrativas hoje em dia, né? Se criou uma conotação que quem sumiu com esse uniforme era você, né? Ele dá toda essa
É isso aí. Ele dá uma conotação que o responsável pelo sumiço é você. E outra coisa, cara, e de onde surgiu a história também que não sumiram os 9 mil uniformes? Quem mente dentro do Corinthians, o Armando? Eu gostaria de entender. O Mano, o Michel, que estamos aqui, em quem nós podemos acreditar no Corinthians? Porque, pelo que você está falando, quase tudo é mentira. Você tá bom, o que eu posso responder é o seguinte: você pode acreditar em mim, eu não vou mentir. Eu não fui pro Corinthians para mentir. Eu não fui pro Corinthians para desviar e para fazer coisa errada. Eu não fui no Corinthians para manchar a minha reputação. Para quê? Qual o objetivo? Não fui. Então você pode acreditar em mim. Não é narrativa minha. Eu estou provando. Eu provei para a autoridade policial, provei para o presidente e provei para o CORE. Não é uma narrativa contra a outra. Eu, como vice-presidente, não estou aqui para ir na mídia, na imprensa, para ficar fazendo disputa de narrativa. Eu estou aqui para... Eu trouxe todos os documentos que demonstram que esse trabalho que foi feito, com todo respeito, é imprestável. O Mano tá olhando bravo pra mim, que ele quer fazer pergunta pra você. Faz pergunta pro Armando. Tudo bem, Armando? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Armando, vamos lá. Você vai trazer números aí, até pelo seu cargo de vice-presidente do clube, também o responsável pelo almoxerifado do clube. Eu acho que você tem esses números na ponta da língua, mas eu vou aqui recapitular e vou trazer alguns dados de matérias que foram expostas aí nas últimas semanas. Armando, as informações dão conta de que o Corinthians ultrapassou aí em quase 300% a cota que ele tinha com a Nike, que você citou agora, que é de 4 milhões. O Corinthians, nos últimos 2 anos, ele solicitou à Nike, se eu não me engano, acho que foi um pouco mais de 15 milhões. Um pouco mais de 15 milhões de materiais esportivos, sendo que a cota é de 4. Quando a gente fala a respeito do almoxerifado, Armando, e você como responsável pelo setor, eu acho que é importante a gente até... isso não é uma acusação, tá? Mas você como responsável pelo setor, eu acho que você é o principal interessado em esclarecer tudo. Agora, diante desses números, Armando, absurdos, e esse escárnio que tem acontecido dentro do Corinthians, quando você tem uma cota de 4 milhões anuais e você solicita nos últimos 2 anos um pouco mais de 15 milhões, é que alguma coisa está acontecendo. E não é que a Nike tá mandando camisa dar com pau porque ela é boazinha com o Corinthians. Quando ela manda camisas adicionais ou materiais adicionais pro clube, isso é debitado depois na cota que a própria Nike paga pro Corinthians. Esse fardamento que o Corinthians está utilizando, que no caso aí dentro dos contratos é chamado até de enxoval, isso é debitado do que o Corinthians tem a receber. Você está falando, mas eu não peguei 131. Isso daí é discutir um micro. Mas quando a gente está falando de macro, Armando, a gente está falando desse montante absurdo que foi subtraído de dentro do almoxerifado do Corinthians. Você, repito, como o principal responsável ali pelo setor e o principal interessado em saber tudo o que está acontecendo, até na gestão do Augusto, que você já era vice-presidente, eu não sei se você já era o responsável pelo almoxerifado, você não acha estranho isso, Armando? Inclusive, o papelão que o Corinthians submeteu em ligar para o Fluminense naquele jogo no Rio de Janeiro e falar, tem como vocês jogarem com uniforme reserva, porque eu não tenho a camisa titular para levar para o Rio de Janeiro? Isso é uma indecência, Armando. Vamos lá, Mano, eu concordo com você. Vamos lá, primeira coisa, vamos pontuar algumas coisas. Eu não sou como vice-presidente, responsável pelo almoxarifado. O almoxarifado está no guarda-chuva do diretor administrativo, do departamento administrativo. Então isso é uma inverdade que foi dita para vocês, tá certo? Porque eu pensei que você era, perdão, Armando, eu pensei que você era o responsável mesmo, porque isso foi divulgado amplamente nas matérias aí, que você era o responsável pelo setor. É aquela famosa frase, né? Uma mentira contada 2 vezes, 3, 4, vira uma verdade. Sim. Entendeu? Então, uma narrativa que plantaram para vocês e contada, que é mentirosa, contada 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, vira uma verdade. É por isso que eu tô aqui para explicar. Amando de quem, Armando? Amando de quem isso? Aí você tem que perguntar para quem falou para vocês isso e quem fez o trabalho. Aí eu não sei, entendeu? Aí eu não sei. O presidente Osmar pediu para que se fizesse uma auditoria. Se pediu para a pessoa errada fazer uma outra questão. Caberia a pessoa falar o seguinte: eu não tenho condições de fazer isso porque eu sou técnico de informática. Eu não trabalho com auditoria de estoque, almoxerifado. Eu sou advogado, muito bem sucedido, sou um bom advogado, mas se ele pedir para eu fazer uma auditoria no TI ou no almoxerifado, eu vou falar, presidente, eu não sei nem por onde começar. Eu vou aqui colocar no chat GPT, talvez. Entendeu? Então, é isso. A questão é o seguinte, Mano, em 2024, nós estouramos, o Corinthians estourou a cota da Nike.
Só que, só para você ter uma ideia, o Cori não tinha essa informação. Quando eu não era responsável em ajudar o fluxo do material Nike, porque o material Nike, as pessoas falam assim, mas o vice-presidente ajudando nisso, uma besteira tão grande. Não, material Nike tem um valor muito grande. Você não pode comercializar, o Corinthians não pode vender, o Corinthians não pode sair distribuindo aí sem uma política, sem autorização da Nike, entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande e eu ajudo o diretor administrativo. Na gestão do Augusto, vocês sabem disso, porque eu denunciei o Augusto, eu falei que ele estava lesando o Augusto e ninguém acreditou, só depois. Eu não tinha função nenhuma. Sequer eu podia entrar no CT, na arena. Vocês acompanharam o que aconteceu. Agora, o que eu posso falar para você é o seguinte: eu informei pro Cori com documentos que a Ernest, na época era Ernest Young, preparou, através de levantamentos que o colaborador de dentro do Corinthians levantou. Eu informei para o Cori que a cota do Corinthians sempre estourou, porque era 4 milhões desde 2003, e você vai aumentando o número do valor do uniforme, e esse valor de... Essa cara fala e não explica. É político do Corinthians, não é possível. 4 milhões se mantém. Sempre estourou em todos os anos, só que no ano passado foi para 12 milhões. É um estouro expressivo, mas que eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou para dar uma informação documentada. Isso aqui é uma planilha que eu recebi no e-mail da Nike. Só para vocês terem uma ideia. Sabe quando que o Corinthians... E é grave. Não estou falando que não é grave, mano, que temos que passar pano, tá tudo bem. Nós temos que colocar as responsabilidades para quem são responsáveis, e nós temos que definir o universo, a amostragem, materialidade, o período disso. Sabe quando que o Corinthians estourou a cota de 2025, mano? Diga. Janeiro de 2025. Sabe onde eu estava em janeiro de 2005? Proibido quase de entrar na minha sala no 5º andar. Vou dar outro exemplo para você. Quando nós assumimos, então eu pedi para a Nike, quando nós assumimos, foi a partir de junho. Quando eu pedi para a Nike, foi outubro. Eu falei, Nike, eu quero saber quanto que o Corinthians solicitou de material de junho a setembro de 2025, um comparativo. Vamos pegar junho a setembro de 2024. Em junho a setembro de 2024, o Corinthians solicitou, sem lançamento de nota fiscal no sistema, 9.788 peças de junho a setembro. E em 2025, o Corinthians solicitou de junho a setembro, com lançamento de nota, contagem de material. Hoje o Parque São Jorge visualiza tudo que acontece no CT. O Corinthians solicitou 7.309 peças. Só nesse período, uma redução de 25% na nossa gestão do Osmar. Sobre a gestão do Osmar, a questão da Nike, o Osmar fechou um patrocínio importantíssimo, um novo contrato importantíssimo com a Nike. Com aumento expressivo do número de materiais. E sendo que nessa negociação tem também, o presidente falou o seguinte: por que não vou fechar com a outra concorrente? Porque eu não quero deixar uma herança maldita, como deixaram aqui, como as pessoas têm o costume de deixar. O presidente, ele... Há controvérsias, Armando. Há controvérsias nisso aí. Tudo bem. Porque quem viu o contrato da Adidas diz que o contrato da Adidas era muito melhor que o do Corinthians. E por coincidência, depois dessa história toda do escândalo, e a Nike, que nem o Mano falou, a Nike não é boazinha pra dar, toma mais aí. Saber se isso aí que a Nike deu não foi uma ajuda para renovar o contrato de novo. Assim, Benjo, eu participei disso, eu vi, nós fizemos várias reuniões e não foi uma decisão que foi tomada, o presidente Osmar acordou, falou, não, vou fechar com a Nike. Participou pessoas de confiança da gestão, que dizem do departamento financeiro.
Quem são essas pessoas de confiança que não aparecem nunca no Corinthians? Meu Deus, cara. Nossa, cara, é psicologicamente insano assistir as coisas, assistir as pessoas de dentro do Corinthians falando, cara. Meu Deus. Departamento jurídico, departamento de marketing, entendeu? Compliance. Então não foi uma decisão. E aí você tem que fazer uma escolha. Ou você renovaria com a Adidas, faria um contrato com a distribuidora concorrente e deixaria uma discussão jurídica do passado dessas cotas que foram estourando, ou você negociaria com a nossa a Nike hoje e você faria um contrato melhor. Então foi uma discussão, não é que a Nike falou, não, tá aqui, olha, foi uma discussão comercial, como em todas as empresas. Aqui eu vou te falar, Armando. Para o Corinthians, a Nike foi renovado o contrato, onde inclusive a Nike não cobra mais não cobra mais esse valor excedente do passado, viu, mano? A informação que eu recebi. É isso. É isso. Tá aí, dá para entender a renovação. Eu vou te falar, Armando, olha, tudo que envolve o Corinthians hoje é nefasto, é obscuro, não passa a menor credibilidade. O torcedor do Corinthians, ele tá de saco cheio de tudo isso. Ele não aguenta mais. O que tá sendo feito com o Corinthians é uma vergonha, é uma atrocidade, entendeu? Eu, para te falar a real, eu já não acredito mais em ninguém dentro do Corinthians. Eu não acredito em ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tudo que me falam vindo do Corinthians, eu tenho dúvidas. Eu não sei em quem acreditar. Sabe? É a primeira vez na vida que eu vejo... Não tô te criticando, eu tô constatando o fato. É a primeira vez na vida que eu vejo um vice-presidente acionar judicialmente um funcionário do clube porque fez o relatório. Não estou te acusando. Estou mostrando um fato. Nada do que sai do Corinthians a gente acredita mais. Mano, desculpa. É o Benja. Desculpa te interromper. Você vê como... Desculpa, Benja, desculpa te interromper. Mas é a primeira vez na vida que você vê isso. Que é a primeira vez, talvez, na vida, não sei, que uma pessoa que está na diretoria do Corinthians não vai admitir que uma outra acuse ela de ter constrangido ou ameaçado alguém. Pode ser o Papa. Pode ser o presidente. Se qualquer pessoa me acusar de alguma coisa, ou ela prova ou ela responde na justiça. Eu não notifiquei e não vou me utilizar dos meios legais porque foi feito um trabalho. Porque falou que o vice-presidente tirou mais. Isso aí, desculpa, foi o que o Mano falou, é micro. Perto do problema do Corinthians, perto do que nós estamos tentando resolver para o Corinthians. Eu notifiquei e vou acionar judicialmente porque fizeram acusações contra a minha pessoa. Então, é o que você falou, você não acredita nas pessoas que estão lá, por quê? Porque as pessoas normatizaram isso. Pode chamar de ladrão, pode chamar que o cara é corrupto, pode chamar que o cara é incompetente e tudo mais. E outra, eu nunca pedi, Benja, nunca pedi para você acreditar em mim. Porque eu acredito que as pessoas, hoje, a desconfiança é muito grande. Mas o que eu estou falando aqui para você, não sei se você já teve acesso, mas está na autoridade policial, e se quiser eu passo para você, eu tenho tudo documentado em relação à minha pessoa. É mentira que eu retirei 131 materiais. Augusto. É mentira que eu retirei mais do que o Armando. Augusto não. Não, mas você era vice dele. Você foi vice dele. Você foi vice dele. Né? Mas o que ia te falar é o seguinte, eu não acredito mesmo em ninguém. Os caras gastam no cartão de crédito corporativo do clube, assume que gastou, não acontece nada. Absolutamente nada. Some uniforme, não sumiu. Deve 3 bi, não deve. Cara, o Corinthians não dá para acreditar em ninguém. Mas eu preciso encerrar, eu quero 2 perguntas rápidas para você. Você é a favor da Safiel? Não. Por qual motivo? Porque eu, como advogado, entendo que há falhas no modelo societário, tá? Acho que há falhas, acho que nem tudo que é dito na imprensa e juridicamente, tecnicamente corresponde com a verdade. Você pode ir no estatuto, você pode fazer um estatuto agora aí, colocar várias regras que você entende. Podia tirar essa parte dele falando e só colocar aí blá 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 e blá blá blá.
É os mesmos blá 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 de todos os dirigentes, cara. É incrível. Que são regras protetivas, regras que precisam ser respeitadas. Mas se elas não seguirem o que diz as normas infraconstitucionais e a Constituição, elas não têm validade. Então, assim, eu como advogado, eu acho que há um equívoco muito grande no que está sendo dito. Eu acredito que o Corinthians, o departamento de futebol do Corinthians não vale apenas 1,5 bi, vale muito mais, só veja quanto que foi arrecadado com a Portuguesa, 1 bi. Então eu acho que, sabe, o Corinthians não tá em liquidação, né? O Corinthians não tá, eu acho que tem que as pessoas que estão dentro do Corinthians, muito mais, mas também as pessoas fora precisam respeitar o Corinthians como instituição. Dentro do Corinthians já não respeitam. Dentro do Corinthians já não respeitam há muito tempo, né? Você citou exemplos, não respeitam há muito tempo, né? Eu tô falando assim, quando eu falo, eu não posso falar em nome de terceiros. Eu falo em nome da minha pessoa. Eu respeito o Corinthians. Eu fui pro Corinthians para tentar ajudar. Ô Armando, amanhã tem uma votação para mudança do estatuto. Você é a favor que quem vote para presidente do Corinthians é o fiel torcedor? Eu sou a favor que precisa aumentar como é que fala? O número de eleitores, né? Eu acho que você precisa fazer isso. O Corinthians é muito grande para você ter um número pequeno, né, de eleitores escolher um presidente. Eu acho que isso é uma questão muito válida, precisa ser discutida, e isso é uma questão que está a cargo do Conselho Deliberativo, dos conselheiros, e precisa ser votado. Então, assim, se você está perguntando para mim, eu sou a favor. Eu acho que se você tiver um número maior, um número maior de eleitores, de votantes, é melhor para o Corinthians, né? Para a democracia. A democracia é isso. Mano, você tem uma saideira que eu preciso... Não, Michel. Não, eu só ia perguntar, Armando, o Corinthians tem camiseta número 1 para jogar no decorrer do Campeonato Hoje Brasileiro? contra o Cruzeiro. Porque, me desculpa, é vergonhoso você ter que ligar para o adversário porque você não tem a camiseta número 1 do seu clube. O Corinthians tem camiseta número 1, número 2 e número 3 para jogar, entendeu? Tem sim. Agora, quando você pega um relatório e você lê isso, e se é um relatório, vocês que exigem profissionalismo, todos nós exigimos profissionalismo, um relatório precisa ter as suas justificativas, elementos, provas, probatórios e tudo mais. Mas fica tranquilo que o Corinthians tem material sim para jogar os próximos jogos com a camiseta 1, 2 ou 3 que for. Pode ficar tranquilo que está tudo sob controle em relação a isso. Cara, aí você vê, né? O que tem em comum? Vamos lá. O que tem em comum? Armando, André Negão, que falou ontem com o meu timão, Andrei Sanches, do Ilho, Augusto Melo, Osmar Stabile. O que tem em comum? Toda essa turma aí que se diz um briga com o outro e não sei o quê. Todos eles têm duas coisas em comum. Eles são contra a Safiel porque eles acham que porque eles têm medo deles saírem. Essa é a real. Mas eles falam que não, porque a Safiel é ruim, o clube será que vai ser bem administrado? Como se fosse bem administrado hoje, né, cara? Porque não querem perder a boquinha. É isso. Todos eles têm isso em comum. E qual que é a outra coisa que eles têm em comum? A ganância por poder. Essa ganância por poder deles. Tudo isso eles têm em comum. Essa turma, eles são tudo o lado oposto da mesma moeda. É isso, é uma moeda só que tem 5 lados e cada um tá no lado. É um dado. É um dado com 6 lados iguais e cada lado é uma parte dessa diretoria. É a Chapa 82. É todo mundo, cara. No Corinthians não salva um. Não salva um. Por isso que eles falam que eles são contra a Safiel, eles são contra... 1,5 bilhão é muito barato, você viu quanto a gente arrecadou? Arrecadou o quê, cara? Tá devendo quase 3 bi. Nossa, cara, é desanimador. E cada vez que a gente ouve uma entrevista de um cara do Corinthians, foi assim com o herói Vicente, é assim com o Armando, é assim com o André Negão que falou pro meu timão. Meu Deus, cara. Nossa, pra acompanhar o Corinthians, o cara tem que ter estômago. Porque é sempre o mesmo lero-lero, a culpa nunca é dele, a culpa sempre é do outro que divulgou, porque o outro tem não sei o que lá político, tá sendo enganado. Agora tudo também é culpa do lixo do Augusto. Tudo. O Augusto, em 1 ano e meio, pegou mais que todos os outros presidentes. Então, isso também não existe, cara.
Vamos jogar tudo no colo dele. Ah, pelo amor de Deus, cara. O Corinthians é uma vergonha nessa parte, cara. E eu falar pra você, cara, tá triste. Pra mim, intervenção judicial ou Fiel. Não tem saída, não tem como, é impossível você conseguir tirar o Corinthians desse buraco sem uma dessas duas coisas. É impossível, pessoal. Impossível, tá? O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Escreve que se não é inscrito, deixa o like, deixa nos comentários aí um recado pro Armando. Pô, se tiver voto do fiel torcedor, o Armando não se elege, quase ninguém dessa turma vai se eleger, não sei como vai ser essa votação. Aí sim, vai entrar candidatos novos que vai prometer bilhões e esses caras vão ser eleitos. Pelo menos não sei, vai dar uma balançada lá. Não sei se vai ser ruim ou se vai ser bom. Porque se sem essa fiel intervenção judicial, a chance da gente falir é gigantesca, tá bom? É isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fui!